Sabe aquele lead que chega através do seu inbound e você não consegue falar com ele, ou até você consegue falar com ele, mas de repente ele some, desaparece e vira sinal de fumaça? Neste vídeo você vai conhecer várias estratégias que você pode aplicar no seu processo de prospecção e vendas para você retomar o contato com esses leads que não evoluíram e chegaram através do inbound. Mas antes eu quero te pedir uma coisa, aperta o like, dá o curtir aqui para nós levarmos esse conteúdo para mais pessoas. E olha, não vai ser apenas um vídeo hoje, vai ser uma aula com várias estratégias que você pode aplicar agora aí no seu processo de prospecção e vendas. Então, vamos lá, já vou começar aqui a nossa aula. Bom, quando você recebe o lead pelo inbound, é muito importante você saber o quê? Em qual etapa do funil de marketing, em qual etapa do processo de marketing que o seu lead se encontra. Porque dependendo da etapa que ele se encontra, ele está mais interessado ou menos interessado em agendar uma reunião com você. E isso faz toda a diferença na hora que você vai tentar fazer um novo contato com ele ou tentar entrar em contato com ele a primeira vez assim que você recebeu aí essa levantada de mão. Olha só, nós temos então dentro do inbound o nosso funil de marketing. Então nós temos ali o topo do funil, nós temos o meio do funil e nós temos o final do funil. Então, dependendo das suas estratégias, o seu lead ele pode chegar de uma destas três etapas aí do seu funil do inbound. Quando ele está no topo do funil, ele está em um momento de aprendizado e descoberta. Ele não reconheceu ainda que ele tem um problema, ele não reconheceu ainda uma necessidade de comprar aí a sua solução. Então, este lead que ele chega do momento de aprendizado e descoberta, é aquele que de repente acessou o seu site apenas, é aquele que de repente baixou um e-book, que é um material que você tem educativo, que está lá no começo, lá no topo do seu funil. Então olha só, ele está interessado em conhecer um pouco mais sobre aquele assunto, ele está no momento que ele não está a fim de fazer negócio com você ainda. Então, este lead que está no momento de aprendizado e descoberta lá no topo do funil, é aquele lead que ele pode não responder o seu contato. Então, ele chegou para você através aí ou do site ou através de um material que ele baixou, e aí você tenta ligar para ele, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail para falar com ele e agendar aí uma reunião de qualificação para o seu processo de vendas. Só que você não consegue o contato com ele. E por que que você não consegue esse contato com ele? Porque ele não reconheceu o problema ainda, porque ele tem baixo nível de interesse na sua solução, porque muitas vezes ele pode estar só passeando no shopping, só dando uma olhadinha, só ali com uma certa curiosidade em conhecer o seu material. Ou até ele não associou o seu contato com a empresa que ele baixou o material. Então, muitas vezes ele baixa o material, só que a hora que você liga para ele, você manda uma mensagem no WhatsApp, ou ele vê o número do seu telefone ali, ou ele recebe o seu e-mail, ele não vai, de repente, associar o seu contato com o material que ele baixou. Às vezes ele está baixando 1, 2, 3, 5, 10 materiais. E por mais que você se apresente, eu vi que você baixou material, eu sou o Ricardo da empresa tal, às vezes ele não faz essa associação, aí ele não te atende, não responde o seu e-mail e nem responde aí a sua mensagem do WhatsApp. Então, este lead que está nessa situação, que ele não atende o seu contato, e ele está apenas no momento ali de curiosidade, um momento de aprendizado, como que você faz para conseguir retomar o contato com esse lead? Então você tentou lá algumas vezes fazer ali o contato com ele e você não conseguiu. Passou um pouco aí de tempo, né? E o bom é que você não deixe passar muito tempo dessa tentativa de contato, você vai
fazer uma nova tentativa de contato. E qual seria uma estratégia que você pode utilizar para conseguir falar com esse lead que está nessa fase de aprendizado e descoberta? Pensa comigo, ele não está maduro ainda para enxergar uma necessidade. Então, nós precisamos, de repente, entregar mais conteúdos para que ele aumente ali o interesse, para que ele faça um reconhecimento de um problema que ele não estava imaginando, de repente. E aí sim, aumenta o desejo desse lead querer vir falar com você. Então, nós temos que, ao invés de retomar pedindo uma reunião, nós podemos retomar o contato com ele, trazendo mais conteúdos que complemente aquele material que de repente ele baixou, ou mais conteúdos específicos para o tipo de perfil que ele tem, depois que ele acessou o seu site. Então você pode fazer o seguinte, traga esses materiais complementares para que ele reconheça o problema e assim gere um interesse maior nele, tá? E você pode fazer isso por e-mail, por WhatsApp e até mesmo ligando para ele com o objetivo de, olha, eu vi que você acessou o nosso site há 2 meses atrás, ou 1 ou 2 semanas atrás, nós tentamos aí um contato na época, nós não conseguimos falar sobre o tema aí do que você estava procurando, o que você estava precisando, mas eu estou te ligando, pois nós temos um material novo aqui que fala sobre o assunto tal, e eu lembrei de você e eu queria poder te entregar esse material. Você tem 1 minuto para a gente conversar sobre isso? Então você pode ali gerar um motivo de reconexão, de nova tentativa com ele, o motivo não agendamento de reunião nesse momento, mas sim o motivo de entregar mais conteúdo, ajudá-lo mais para que ele saia do começo do topo ali do funil e venha para o meio do funil e reconheça um problema, para que ele possa aí sim ter um interesse maior em agendar a reunião com você. Lembra o seguinte, o lead que está nessa fase, ele não fez uma levantada de mão, ele não pediu ainda uma reunião para saber mais informações, legal? Então, a chance de você não conseguir falar com ele num primeiro momento, logo que ele baixou o seu material, por exemplo, é muito grande, porque ele não está tão interessado assim, legal? Então, o lead que está nessa etapa de topo de funil, sugestão de retomada, de retentativa de falar com ele, é o objetivo principal de trazer mais material, ajudá-lo mais ainda para que ele possa aumentar o reconhecimento do problema e a visão de necessidade. Bacana? Bom, vamos então para aquele lead que está no meio do funil. O lead que está no meio do funil, ele já fez um reconhecimento do problema. Poxa, isso que eu estou vendo aqui no site, ou esse material que eu baixei, ele mostra um ponto que eu gostaria de melhorar aqui na minha empresa, tá? Então, quando o lead ele está nessa etapa de reconhecimento do problema, é aquele lead que ele baixou um material no seu site que mostra como fazer alguma coisa, como resolver algum problema. Então, imagina o seguinte, ele é da área de vendas e ele precisa agora controlar ali o seu funil de vendas, o seu processo de vendas. Então, você tem uma planilha que ele pode utilizar para controlar ali o seu funil de vendas. Então, se ele baixou essa planilha, significa que ele precisa fazer esse controle agora. Opa, está reconhecendo um problema ali. E se você vende, por exemplo, um software de CRM, aí já é um claro sinal que você pode ajudá-lo e ele possa ter interesse em fazer uma reunião com você. Ou este lead que está no meio do funil, ele pode ser aquele que pediu uma demonstração da sua solução, ou ele se cadastrou na sua versão grátis para que ele possa conhecer um pouco mais aí o seu produto. Ou é aquele que também pediu mais informações através de um formulário, ele preencheu lá um formulário para saber mais informações aí sobre a sua empresa, legal? Então, este lead que está reconhecendo o problema, está no meio do funil, é aquele que sim, ele pode acontecer de você não conseguir fazer um contato com ele, mesmo chegando, e mesmo ele preenchendo um formulário, pedindo um contato, quando você vai ligar para ele, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, pode ser que você não consiga falar com ele.
é uma situação. A outra situação é aquele que você conseguiu falar com ele, marcou uma reunião, mas ele não apareceu na reunião, ele te deu um no-show. E por que que isso acontece? Porque ele está com baixo nível de urgência, ele não está vendo esse problema como um problema grave ainda. Ele está com um problema latente, ou seja, tem uma dorzinha bem levezinha ali acontecendo, mas que dá para ele conviver com aquilo por mais um tempo. Então aquilo não gerou uma situação crítica na operação dele que ele precisa resolver aí esse problema. Então é comum ele não atender o seu contato ou ele atender o seu contato, marcar uma reunião e de repente ele não aparecer. Então, como nós podemos fazer o nosso processo de retomada para o lead, de meio de funil que eu não consegui falar com ele ou que eu consegui falar com ele, marquei uma reunião, mas ele não apareceu. Então, aqui estão algumas estratégias para vocês testarem aí no seu processo. Então, a primeira coisa, primeira vez que você for retomar o contato com ele, sempre fale daquele problema que ele tem lá no início do primeiro contato. Então, imagina o seguinte, ele preencheu um formulário e no formulário ele falou qual é o problema que ele tem. Então, você já sabe. Ou ele é o cara que baixou um material de como fazer uma gestão de oportunidades, então você já sabe que ele pode ter um problema ali. Então, sempre quando você for retomar o assunto com ele, toque no assunto desse problema, porque você precisa pôr o dedo nesta ferida, nesse problema, e apertar este dedo para que aumente a dor dele, a intensidade da dor dele, e saia de uma dor latente, que está uma dorzinha simples, para uma dor crítica, que agora é urgente, eu preciso resolver. E como fazer isso? Você pode trazer para ele aí nesse conteúdo, neste contato por telefone, por WhatsApp ou por e-mail, nessa nova tentativa de contato, você pode falar das consequências que ele pode ter em não resolver essa situação. Então você pode falar para ele, olha, empresas que baixaram essa nossa planilha, mostram que elas precisam de uma gestão mais eficiente do seu processo de vendas, e quando elas não fazem isso de uma forma automatizada, de uma forma com uma gestão mais eficiente, eles têm essa dificuldade, eles têm esse problema com vendas, eles perdem muitas oportunidades, eles aumentam o ciclo de vendas. Então fale das consequências que pode trazer ali para ele por ele não resolver esse problema. Você pode também trazer as implicações. Lembra lá do SPIN, né, que é a metodologia do SPIN Selling? Então você vai trazer implicações ali nessa sua comunicação que ele pode ter por ele não resolver esse problema. Agora você pode trazer também benefícios. Então, quem resolveu este tipo de problema teve o benefício tal, a melhoria tal, o aumento tal. Então você mostra para ele um caminho de benefícios que são pontos que ele gostaria de ter. E também você pode trazer cases de sucesso, mostrando casos reais de empresas que tinham o mesmo problema e depois você ajudou essa empresa a resolver esses problemas e quais os benefícios que eles estão tendo atualmente, tá? E para isso, para esse tipo de comunicação, você pode usar uma cadência 3-3-3. Você pode mandar 3 e-mails, fazer 3 ligações e mandar 3 mensagens de WhatsApp. Aí você testa aquilo que faz mais sentido. Começa pelo WhatsApp, vai para a ligação, vai para o e-mail, ou começa com o e-mail, depois vai para o WhatsApp, depois vai para a ligação. Tem que testar aquilo que faça mais sentido para você, tá? Então, desta forma que você tem aí uma estratégia para retomada do contato desses leads inativos de meio de funil. Agora imagina aquele lead que estava no fundo do funil, lá no final do funil, quase no processo de decisão de compra. Então ele já passou pela fase de... Deixa eu voltar aqui, ele já passou pela aprendizagem e descoberta, ele já reconheceu o problema e ele já está considerando uma solução e indo para a decisão de compra. Então, esse lead é aquele que chegou a receber a proposta. Então, você fez o contato, marcou uma reunião, fez a reunião com o time de vendas, e aí você montou uma proposta e apresentou essa proposta para ele e ele sumiu, desapareceu, virou fumaça. Então, este lead...
o momento dele, a comunicação que você precisa fazer para ele é diferente desses anteriores que nós falamos aqui. Então, aqui é importante o seguinte, deixa eu só fechar um pouco aqui. Aqui é importante o seguinte, por que que ele não fechou? Por que que ele recebeu a minha proposta e não evoluiu para o fechamento? Ele pode ter postergado a decisão, ou ele pode ter fechado com um concorrente. Então, você precisa entender qual é o momento dele. Então, será que foi preço? Será que foi a solução não tinha aderência, não atendia a necessidade dele? Será que foi algo na experiência de compra? Será que foi momento mesmo? Ele não estava num bom momento? Então, lá atrás, na sua reunião, quando você apresentou ali a sua solução, apresentou a sua proposta, você já deve ter sentido ali com o lead o que que ele achou, quais seriam os próximos passos. Então, ele pode ter falado para você, olha, obrigado, mas nós vamos esperar mais um pouco, ou o valor está um pouco acima aí do que a gente estava esperando, ou de repente, olha, não era bem isso que eu queria. Então, você, no final da sua reunião, se você perguntou, ele vai ter falado para você qual foi ali o sentimento dele em relação aos próximos passos da venda. Então, se você já sentiu isso, registrou isso lá no seu CRM, você já tem essa informação. Então, a partir deste lead que você viu que não fechou a proposta, você já tem uma ideia do motivo, ou de repente você não sabe o motivo, qual a estratégia que você usa para fazer aí a sua retomada de contato com esse lead inativo? Primeira coisa, volte a falar, já no começo dessa comunicação, seja por e-mail, WhatsApp ou telefone, fale novamente dos problemas, lembre ele dos problemas que vocês conversaram lá atrás, que foram os motivos que geraram aí a reunião, que na época ele queria resolver esses problemas. E relembre o contato que vocês tiveram aí algumas semanas, dias ou meses atrás. Falou, olha, nós conversamos lá, fizemos aquela proposta para você, na época você estava com dificuldade nisso, isso estava impactando em tal coisa, estava atrapalhando em tal coisa, e aí você viu na nossa solução que a gente conseguiria te ajudar a resolver isso, estou voltando o contato aqui com você. E aí o que você pode fazer nessa comunicação? Pergunte se algo mudou daquela época para cá, se teve alguma mudança, se o assunto vai voltar aí na pauta, ou pergunte se ele resolveu aquelas necessidades que ele tinha falado para você lá atrás, ou se ele não resolveu ainda. Traga novidades para ele, mostre para ele que, por exemplo, você tem coisas novas, ou que você está com uma campanha de valor agora diferenciada e você queria falar com ele para quem sabe possa aí ser interessante para ele. Mostre como a sua empresa cresceu daquela época para cá. Então, se vocês cresceram, aumentaram o faturamento, o número de clientes, mostra que a empresa está segura, está crescendo, está ampliando. Isso ele vai falar, poxa, que legal, nesse período de lá para cá, olha só, a empresa está evoluindo, está crescendo. Isso passa confiança ali para o seu lead numa retomada de contato. Mostra também novos cases de sucesso do segmento dele. Então, fala, olha, só no seu segmento, daquela época para cá, nós conquistamos a empresa A, B, C, D. Então, isso vai mostrando para ele que o mercado dele está investindo aí na sua solução. E só falta ele, praticamente, aí, fazer esse investimento agora. Traga novos conteúdos interessantes para ele. Fala, olha, eu te liguei porque nós fizemos uma pesquisa aqui sobre o mercado de vendas, o mercado de uso de CRM, ou sobre o seu segmento de alimentos. Eu queria falar um pouco com você sobre essa pesquisa. Traga indicadores de mercado. Convide-o para um evento. Então, se a sua empresa vai fazer uma live, um evento presencial, não esquece dele. Convida ele aí para participar aí de um evento também, tá? E se caso você não conseguir falar com ele, ou se de repente ele não tiver interesse nenhum em evoluir, lembre que você deve ter conversado com outras pessoas nesse processo de vendas, porque numa compra B2B, uma empresa envolve várias pessoas. Então, se você já fez uma reunião com o diretor, o gerente financeiro e mais algumas outras pessoas que participaram do processo, aciona essas pessoas. Então, faz uma retentativa de contato com as outras pessoas que também participaram do processo para você conversar com eles, gerar valor, quem sabe aquecer novamente aí esse contato. Então aqui estão algumas estratégias que você pode utilizar
nesse processo de reativação daquele lead que chegou do inbound e você não conseguiu evoluir no seu processo de vendas. Espero que você tenha gostado e se você não clicou no curtir lá no começo do vídeo, clica agora, dá aí um joinha, aperta aí no like para nós levarmos esse conteúdo para mais pessoas. E olha, aplica esses conceitos aqui no seu dia a dia, que com certeza você pode trazer mais resultados com os leads que estavam inativos, os leads do inbound que estão inativos. Valeu e eu te vejo no próximo vídeo.